Olá a todos, vamos iniciando mais uma aula de Fundamentos de Sistemas Embarcados e essa aula dá continuidade à plataforma ESP32. Nós já vimos a introdução, né, ao sistema da ESP32, a estrutura, a arquitetura, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a memória e o armazenamento permanente dessa estrutura, dessa placa. Tá? Então, vamos lá. Bom, iniciando então aqui o slide, nós vamos falar sobre a configuração inicial das variáveis de ambiente, que isso é bastante importante para a gente configurar as partições, onde nós vamos usar de memória e de armazenamento. E as configurações das variáveis, elas são feitas através de uma ferramenta auxiliar chamada menu config, que já vem instalada na IDF, né? Esse comando idf.py menu config, ele aciona essa ferramenta. E os resultados dessa configuração, eles são gravados num arquivo chamado sdkconfig, que fica na raiz do projeto, na raiz da pasta do projeto. Então, todas as variáveis de ambiente ficam nessa pasta. E depois de fazer a build, esse arquivo, né, a partir desse arquivo é gerado, né, um arquivo sdkconfig.h, onde essas variáveis, ou seja, os defines lá do C, eles ficam definidos. Então fica na pasta build config e normalmente essa pasta ou esse arquivo já é incluído pelas bibliotecas que são incluídas da própria IDF, ou você pode incluir esse arquivo manualmente no seu projeto. Bom, então vamos ver um exemplo, tá? Só para vocês entenderem o ambiente do menu config inicialmente. Então aqui eu tenho um projeto que nós já vamos começar a trabalhar, mas vamos iniciar olhando a estrutura do menu config. Então, quando vocês dão o comando menu config, ele entra nesse ambiente de configuração das variáveis. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, a definição de build, né, como vai ser feita, o bootloader, por exemplo, qual vai ser a ordem, como que ele vai carregar, tá? Variáveis de ambiente, como, por exemplo, a memória flash da placa. Então, vocês veem que, inicialmente, ela já é configurada com 2 MB. A gente estava tendo esse warning nos projetos anteriormente. Aqui nós podemos configurar já a variável com 4 MB, que é a memória flash que vem nesse kit de desenvolvimento que nós estamos utilizando. Aqui, por exemplo, o baud rate do monitor, idf.py monitor, então como que ele está configurado e assim por diante. Tá? Então, a tabela de partições a gente vai ver já já. Então, essa é o ambiente, tá, de configurações das variáveis de ambiente. Então, salvando aqui no kit, yes, ele vai salvar. Tá? Então, ele salva aquele arquivo idf ou sdkconfig. É possível também a criação de menus personalizados. Tá? Então, através do arquivo kconfig.projbuild, você coloca esse arquivo na mesma pasta da sua main.c, na estrutura do projeto, e é possível criar, tá? Como aqui está o exemplo, menus personalizados. Então, se você quiser criar variáveis de ambiente que são específicas do seu projeto, você pode criar, por exemplo, aqui, nome do projeto. Então, você pode criar variáveis do tipo string, tá? Variáveis do tipo booleano, né? Aqui tem, por exemplo, uma sequência de choices, né? De escolhas de booleanos, tá? E aqui, por exemplo, o variável do tipo int. Então, são alguns tipos de variáveis que podem ser criadas e personalizadas no nosso projeto, tá? Para usar esse menu config. Então, nós vamos dar um exemplo disso agora. Então, aqui nós temos a pasta do projeto, né? Através do menu config, ele gerou esse arquivo sdkconfig. Então, se nós vamos olhar aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, config spy flash size 4 MB. Nós tínhamos acabado de fazer essa modificação. A versão anterior do sdkconfig, ela automaticamente é salva no sdkconfig.old. Então, é um procedimento automático. Vocês podem apagar esses arquivos, por exemplo, não tem problema, tá? Então, aqui ele está a versão anterior. Okay? E para fazer aquela personalização, então nós vamos criar aquele arquivo, né, kconfig projbuild aqui na pasta main. Então vamos adicionar aqui um novo arquivo na pasta main. Então esse é o arquivo que vai ser utilizado. E nesse arquivo nós vamos colocar o menu personalizado. Então eu já tenho aquele texto do menu anterior, né, configurado aqui.
Nós vamos salvar. Então vejam aqui, menu personalizado, tá? Nome do projeto vai ser uma variável de ambiente que nós vamos definir. Aqui na estrutura, nós podemos definir um valor padrão para essa variável de projeto. Então, coloquei aqui um nome padrão para o nome e um help, que pode ser uma ajuda que pode descrever, né, o que você está querendo. Aqui, um exemplo de escolhas. Então, eu posso definir um choice, vários booleanos, né, e ter aqui um ambiente como padrão, né? Então, aqui é a escolha, por exemplo, né, do seu ambiente de desenvolvimento. Então, aqui, por exemplo, escolha do ambiente. Então, nesse caso, pode ser o debug, por exemplo, o modo homologação ou o modo produção, né, como referência aí, como exemplos. E aqui o config frequência de utilização. Então, aqui, por exemplo, uma variável do tipo inteiro. Tá? Aqui você vai definir um valor inteiro. E é possível também, nesse valor inteiro, você colocar um range, né, ou seja, um limite inferior e superior dessa configuração. Então, salvando esse arquivo, kconfig projbuild na pasta. Voltando agora para a pasta do nosso projeto, se nós entramos aqui no idf.py menu config, né, vamos rodar aqui. Então, nós vamos ver aqui o nosso menu personalizado. Então, a partir dele, né, projeto de demonstração, esse é o nome do projeto, eu posso entrar aqui, ele é uma string, eu posso colocar aqui um outro nome, então vai ser o nosso projeto 1, por exemplo. Aqui, aquele seletor, então eu posso habilitar o modo, né, de homologação, produção e assim por diante. E aqui um valor inteiro qualquer que eu queira definir, tá? Ali a descrição, ele está em 1, eu posso definir como 15, por exemplo. Tá? Então, saindo aqui, dando quit, yes, né? Se eu der o indef.py agora build, toda vez que você recria o arquivo sdk.config, ele tem que fazer a build completa do seu projeto do zero. Então vamos acelerar aqui a build. Então temos aí a nossa build do projeto. Voltando aqui, na pasta build config, nós vamos ver aqui o sdk.config.h. Então é aqui que são criadas todas as variáveis de ambiente que nós vamos utilizar. E aí nós podemos ver, né, as nossas variáveis customizadas que estão aqui. Nesse padrão, o nome da nossa variável, né, lá no sdk.config, por exemplo, a primeira era nome do projeto, e aqui quando ela é gerada, ela vem com esse prefixo config. Então nós vamos aqui ver config, nome do projeto. E aqui é a string que nós definimos no menu. Homologação, por exemplo, que está o ambiente, frequência de atualização 15. Então essas são as variáveis que nós definimos, e aqui tem todas as outras que já estão pré-definidas no ambiente para nós. Então, voltando aqui nos slides, né, então criamos aqui o kconfig, e aqui só algumas observações, né, os tipos de variável que nós podemos definir, como nós mostramos, e a geração do sdk.config.h. Além do menu personalizado, é possível também definir algumas variáveis, valores padrão para variáveis de ambiente, né? Existe já aquelas todas variáveis, na verdade dezenas de variáveis de ambiente já pré-definidas, ok? Em alguns casos, nós não queremos compartilhar o nosso arquivo sdk.config específico com outros desenvolvedores por ele ter, às vezes, alguma informação sensível. Por exemplo, a variável, as credenciais de Wi-Fi, normalmente, né, nós configuramos nele para que ela seja personalizada e utilizada, né, no nosso projeto, e nós podemos, por exemplo, evitar de compartilhar esse arquivo sdk.config. Então, nesse caso, é possível criar um sdk.config defaults, tá, esse arquivo, na raiz do projeto, e aí você coloca dentro dele, aqui como exemplo, os valores padrão das variáveis de ambiente que você tem interesse. Okay? E aí o que acontece? Você simplesmente dá por exemplo, git ignore nesse arquivo sdk.config, não compartilha ele com outros desenvolvedores, mas compartilha o sdk.config defaults. Quando a gente faz a build, esse arquivo sdk.config ele vai ser gerado novamente, automaticamente, utilizando esses padrões aqui, tá, para o ambiente, certo? Então, uma forma da gente compartilhar sem compartilhar credenciais ou, por exemplo, alguma informação sensível do nosso projeto. Bom, nosso próximo assunto é falar sobre o uso de memória. Nesse caso aqui a gente vai falar de memória RAM. Então, lembrem, né, nós colocamos anteriormente lá que aqui a gente vai falar da memória volátil, a SRAM do nosso
da nossa ESP, ela tem 520 KB de memória. Então, se nós lembrarmos lá do manual, né, da ESP, vindo aqui no manual, na parte de memória, aqui tem o mapa de memória, né, o manual de referência na página 16, e aqui na página 17 a gente vê, por exemplo, que a SRAM, né, nesse caso aqui a SRAM, ela é dividida em SRAM 0, 1 e 2, e nós temos aqui 192 mais 128 mais 200, que é exatamente os 520, né, KB de memória. Tá? Então, esses 520 KB eles são divididos entre a memória de dados, que é a DRAM. Então, nós temos aqui 320 KB específico para a memória DRAM, e ela é acessada a cada 8 bits, então você consegue endereçar bytes, né? Você tem a largura de memória de 32 bits, ou seja, 4 bytes, mas você pode endereçar cada um deles individualmente. Tá? E ela é dividida entre a parte estática e dinâmica, a alocação estática e dinâmica, basicamente a stack e a heap. E você também tem um outro pedaço que é a Instruction RAM. Tá? Então, a memória de instruções, essa especificamente ela vai ser acessada só em blocos de 32 bits. Então, não tem como você ler, né, um bloco menor do que 32 bits. Também tem uma parte estática e dinâmica. Tá? Na parte de dados aqui, ela é utilizada prioritariamente aqui para armazenar dados, né? Ela é uma memória padrão na hora que você utiliza o malloc. Então, na prática aqui, na ESP-DF, o malloc está chamando uma função específica do framework da ESP-DF, que é a função heapcaps malloc. Tá? Então, é uma função baixo nível que está sendo utilizada através do malloc. E quando você utiliza, né, nesse caso aqui, o malloc, ele está usando o heapcaps malloc com um size específico de 8 bits. Então ele já sabe, né, nesse caso aqui, que você quer utilizar a memória de RAM. Se você utilizar esse malloc caps 32 bits, você vai estar alocando na memória de instruções. Existe um limite, tá, do própria estrutura da ESP para alocação estática de 160 KB nessa área de memória. Então só a metade você consegue fazer com a alocação estática e o resto você só pode alocar de maneira dinâmica, o resto dessa memória. Tá? E aqui abaixo, como eu falei, né, a Instruction RAM ela é utilizada para instruções, tá? Em alguns casos dados também, e tem largura específica ali de 32 bits. Então essa é a área de memória RAM que nós temos para utilizar. Mais uma vez reportando aqui a documentação da ESP, tá? A alocação de memória, né, tem na API Reference System API, aqui Heap Memory Allocation, vocês podem ver mais detalhes sobre como é a alocação de memória nesse caso. Então, quanto que nós temos, por exemplo, de memória RAM disponível ainda, isso é muito importante, principalmente para debug, já que nós estamos num ambiente bastante restrito de memória, é muito comum nós fazemos algum tipo de operação, fazer alocação, estourar a pilha, dar um stack overflow. Então é assim que você descobre, né, os dados. Então aqui está especificado tudo que eu falei aqui, ó, de acordo com limitações técnicas, né, só dá para fazer alocação estática de até 160 KB, assim por diante. Tá? Então aqui tem as instruções, ou na verdade os modos que você pode verificar, tá, essa memória. E existe também, mais aprofundando, né, só dando uma pincelada, partes da memória que podem ser acessadas via DMA. Então, existe a memória externa, por exemplo, além desses 520K, você pode usar a memória externa com SPI, e isso, né, tem uma estrutura de cache, que nós já falamos numa aula anterior, onde ele consegue acessar essas memórias externas. Vale a pena também consultar essa página onde ele fala sobre o flow, né, do startup. Aqui ele fala um pouco sobre o bootloader, como é a ordem de bootloader aqui, mas tem uma seção específica sobre a alocação de memória. Tá? Então, o que ele define aqui bem claramente, né, por exemplo, na Instruction RAM, por exemplo, do início, né, a memória de instruções, em que 64 KB dela já são reservados específicos para cache de aplicação, tá? Então você não consegue usar mais do que
todos aqueles 520 não estão livres, né? 64K já estão específicos para cache local. E ele coloca alguns outros detalhes que nós vamos ver mais à frente no curso, mas, por exemplo, quando você tem algum tipo de chamada para tratamento de interrupções, elas são obrigatoriamente têm que ser alocadas, as funções que fazem o tratamento de interrupções têm que ser alocadas nessa área de Instruction RAM. Então tem alguns detalhes interessantes aqui para serem visualizados, bem como o RTC Fast Memory e o RTC Slow Memory. Essas áreas de memória, elas são específicas para quando você quer usar o modo Low Power. O RTC Fast Memory são aquelas instruções que vão ser acessadas logo após o sistema voltar do modo Low Power, tá? Então ele consegue voltar e acessar rapidamente. E o RTC Slow Memory, eles são usados, né, quando você está no modo de Low Power, que é chamado também de Deep Sleep. Então, são áreas de memória reservadas específicas para isso, ok? Então, essa é a estrutura nossa de memória. Para que a gente possa explorar um pouquinho dessa área de memória e dar um exemplo para vocês, né, nós temos, por exemplo, o comando idf.py_size. Então, quando você tem uma aplicação, você pode rodar esse comando e verificar onde que a sua aplicação está sendo compilada e como que ela está ocupando a memória, né, tanto a memória estática quanto parte, né, livre para a memória dinâmica. E existem funções que nós podemos usar em tempo de execução no nosso programa para verificar ainda o quanto nós temos, né, de memória e tomar decisões no meio da execução. Então, por exemplo, o próprio FreeRTOS ele tem uma função export get free heap size, então ele já dá essa possibilidade de a gente ver o quanto de memória dinâmica nós temos disponível, tá? Mas tem instruções específicas da ASP/DF, por exemplo, heap caps get free size. Usando o malloc de 8 bits, você verifica aqui o quanto de memória de dados você ainda tem disponível. E usando o cap 32 bits, você vê toda a memória, né? A memória geral livre. Então, se você diminuir um pelo outro, você também pode ver especificamente quanto de memória de instruções está livre. E um último detalhe importante é que na hora de alocar a memória dinâmica, tá? O malloc, por exemplo, ele não consegue alocar se a memória estiver fragmentada. Então, por mais que você possa ter, sei lá, 200K de memória livre, você não consegue necessariamente dar um malloc nesses 200K, porque normalmente essa memória está fragmentada. Então, existe uma função auxiliar que ela retorna, né, o get largest free block, ele retorna exatamente o maior pedaço de memória, né, não fragmentada disponível para nós fazermos uma alocação dinâmica. Ok? E por último aqui tem uma outra função também do FreeRTOS, né? Começa com UX, lembrem disso, né? Unsigned, e ele retorna uma variável padrão. Então, task get stack high watermark. Então, isso aqui ele nos dá, né, a área de memória livre da nossa stack, especificamente. Então, só algumas funções interessantes aí para que a gente possa verificar. Então nós vamos ver agora na prática isso com um exemplo, né? Voltando aqui no nosso código. Então voltando aqui, fechando a build. Então eu criei um exemplo inicial que nós vamos exercitar. Aqui tem um app main. Já coloquei coloquei um suporte para task, né? O FreeRTOS e também um heap caps para que a gente possa verificar, né, a memória livre. Então começando aqui, ó, nós estamos fazendo uma alocação estática, né, tanto do inteiro quanto do float. Nós temos duas variáveis. Se eu não utilizar, né, o compilador simplesmente não vai alocar, então eu estou utilizando aqui com printf só para mostrar, né, a variável. E aqui em seguida, né, nós vamos ver, por exemplo, quanto espaço livre nós temos na heap, né, só para a gente ter uma noção de funcionalidade. Então, vou começar só mostrando aquele comando idf.pysize, só para a gente ter uma noção do nosso aplicativo. Então, ele está aqui, ó, o DRAM, né, o memória de dados IBSS, ele está ocupado já com 8K, né, bytes e 2K bytes especificamente. E a nossa memória, a parte estática, né, de DRAM usada, tá no total essas duas somas aqui, então deu 10K bytes. Então, nós temos disponível aqui
de memória estática 170 KB praticamente. E na parte da Instruction RAM, nós temos utilizado aqui 39K, né, e disponível ainda para nós 91 KB. Tá? Então, essa é a estrutura que nós temos. Ok? Então, aqui ainda tem a parte de memória flash, né, que está sendo usada para o código 75K no total. Então, tudo isso aqui nos dá um overview geral do nosso sistema. Tá? Então, agora eu vou gravar, fazer um monitoramento de rodar isso na placa. Né? Vamos ver funcionando. Então vejam, né? Eu imprimi lá aqueles dois valores que estão sendo alocados de maneira estática, como já foi visto anteriormente, e aqui nós temos, né, a nossa heap com pré-alocação. Então, antes de alocar a memória, nós temos aqui disponível, né, para nós 299 1.512 KB. Tá? Então nós temos aqui, não, bytes, desculpa, tá? Deixa eu corrigir isso aí. Então, 299 KB praticamente livre, né, para nosso uso. Então, vamos tirar aqui o K, na verdade são bytes. Então, essa é a área de memória que nós temos livre nesse momento. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma alocação, tá? Então, eu vou pegar um trecho de código e explicar logo para vocês. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vou criar um array de char. Esse array eu vou alocar, fazer um malloc de 248, né, espaços aqui de char, ou seja, 248 bytes. Vou usar uma parte da memória. Vou verificar o retorno do malloc. Né, se eu não conseguir alocar, vou dar um erro, daí falha de alocação de memória. Em seguida, eu vou utilizar essa memória. Tá? Se eu não utilizar essa memória, ele simplesmente não vai, o compilador vai otimizar e vai zerar. Então, eu estou utilizando aqui, estou dando um main set, né? Estou inicializando cada byte com um valor 1, né? Todos os bytes. Depois vou fazer um for, um loop for, somando, tá? Essa quantidade geral aí de itens. Né? Na verdade, vai somar 1 várias vezes e vou imprimir esse resultado final aqui na quantidade. Tá? E com isso, né, com essa memória alocada, nós vamos dar um heap, o get free heap size, para verificar, né, realmente o que foi alocado. Então, eu estou imprimindo aqui é pré-alocação, aqui é pós-alocação, qual o nosso valor de heap. Depois eu vou fazer um free, né, e verificar. Posso verificar aqui pós desalocação, né, depois de desalocar a memória, né, o que aconteceu com a memória novamente. Então vamos rodar lá e ver o resultado. Então vejam aqui o resultado. Né? Pré-alocação nós tínhamos aqueles 299K praticamente livres. Né? Pós-alocação, né, nós alocamos 248, né, bytes. E a soma, né, somou com aquela variável quantidade, então deu 248 mais 3, 251. Então aqui está o nosso resultado, só para, né, utilizar aquela área. E aí, pós-alocação, nós ficamos agora com 297. Praticamente usamos ali os 2 KB, né, de memória, que é o que estava faltando. E depois fizemos a desalocação, demos um free na memória, tá? E aí, após a desalocação, ele volta exatamente ao valor anterior. Tá? Então, só mostrando aí a dinâmica de uso da memória RAM. Uma outra forma de acessar essas informações é através daqueles comandos da própria ESP-IDF. Então, nós temos aqui o heap caps get free size. Então, com o malloc de 8 bits, nós temos acesso à área de dados, né? E com a diferença entre a área livre de 32 bits e a área livre de 8 bits, nós temos exatamente o nosso tamanho do instruction size. Então, aqui a gente consegue fazer a verificação, se eu não me engano, aqui vai estar em bytes. Vamos ver aqui. Tá? Então, vamos rodar. Então, após alocar e desalocar, né, nós voltamos aqui. Então, vejam que a
a função da própria ESP ela dá exatamente o mesmo valor, né? 299 praticamente kbytes. E de memória de instrução, Instruction RAM, que nós temos disponível 91, praticamente 91 kbytes. Tá? Então essa lógica para nós. Bom, e agora, pessoal, para a gente falar um pouquinho da stack, né? Então falamos aqui da alocação de memória dinâmica, eu vou falar um pouco da stack, e aí o que eu vou fazer? Vou utilizar aquela função para verificar o quanto de stack que nós temos disponível nesse momento, tá? E por que isso é importante? Porque normalmente, né, a memória local, né, stack nós temos, e ela é limitada pelo FreeRTOS. Então nós vamos ver aqui, usando UX, né, Task Get Stack Size High Watermark, então eu consigo ver quanto de stack que eu consigo alocar. Então, se eu quiser, por exemplo, alocar um vetor grande aqui nesse contexto, tá? Nós vamos ter um limite. Então aqui eu vou colocar o tamanho livre para stack, tá? E nós vamos ver o funcionamento disso agora. Então vejam, né? Por padrão, o FreeRTOS ele aloca muito pouco para stack, tá? Então a nossa stack da task main, ela está limitada a 244 kbytes, a 2000, né? 2 kbytes praticamente, 2448, né, bytes de memória que você pode utilizar para stack, tá? E se você quiser alocar, por exemplo, algo maior do que isso, vamos supor que você quer alocar um vetor de 5.000 bytes, alguma coisa nesse sentido, qual que é a ideia? A ideia é você tem que reordenar a estrutura criando uma task, né? Então, na task, não sei se vocês lembram, né, nós podemos definir exatamente o tamanho da stack que nós temos. Então, se eu colocar aqui um task create, né, eu vou criar uma task, tá? Vou criar ali a task 1, como função. Então, vou criar aqui a task1. Então, vou chamá-la de tarefa. E aí eu vou alocar, por exemplo, sei lá, 10.000 de área. Tá? Então, aqui é exatamente o tamanho da stack que eu quero, a stack depth. Ok? Aqui eu não vou utilizar o parâmetro seguinte, que é o parâmetro de passar, né? Parâmetro. A prioridade dessa task eu vou colocar como 1, né? Como padrão. E aí não vou criar o handle da task. Tá? Então, praticamente aqui eu vou criar. E agora eu tenho que declarar essa task, né? Para que a gente possa usar. Então, vou criar aqui void task1. Só para seguir aqui o padrão, vou definir o parâmetro de passagem, nós não vamos utilizar. Tá? E aqui dentro dessa task eu vou chamar novamente essa função. Então, eu vou colocar aqui, ó, né? Vou chamar quanto que eu tenho disponível aqui na stack. Então, em vez da stack da main, eu vou chamar aqui a stack da task. E aqui no meu log, né, eu estou dentro da task agora. Então, vou chamar aqui. Então, coloquei aqui e por formalização, a task ela tem que ter um loop infinito, né? Então, vou colocar aqui while true. Vou colocar um task delay. Opa. Um vtask delay de 1 segundo. E aí vamos rodar para verificar o que aconteceu. Então vemos aqui, ó, apesar de termos alocado 10.000 bytes, né, na prática a própria estrutura do RTOS ele usa uma parte, né, dessa memória. Tá? Então nós temos na prática livre aqui 9708, ou seja, 9.000, quase 10 kbytes, né, comer um pouquinho do pedaço. Tá? Então nós podemos utilizar essa memória agora, né, nós temos uma stack maior. Então, se nós quisermos fazer, por exemplo, uma alocação estática, nós podemos fazer diretamente aqui nessa task. Então, aqui nós temos livre na stack aqueles 9.700, mais ou menos, kbytes. Tá? Se agora eu quiser, por exemplo, alocar estaticamente, vamos supor que eu queira alocar 9.000, né, 9.000 bytes, vamos dizer assim, e verificar logo em seguida, né, o quanto ficou livre. Então, em vez de repetir aqui, vou só repetir o comando, né? Livre na stack depois. Então, vamos ver aqui.
Então, nós vamos ver aqui que nós estamos num loop infinito, né? A ESP está resetando. O que, que aconteceu? Mesmo tendo os 9.000, a área, né, de 9.700 livre, ele não consegue alocar 100% dela, tá? Então, nesse caso, provavelmente tem algum tipo de fragmentação, não consigo alocar 100% daquela área, então eu posso diminuir. Então, veja um erro, né, que eu estou tendo um Stack Overflow nessa tarefa, ok? Então, vamos alocar um pouco menos aqui. Vamos alocar em torno de 8.000. E agora sim, né, nós vemos aqui, conseguimos alocar 8.000. Vejam que após a alocação dos 8.000, nós temos livre somente 396 bytes na stack. Então ele usa um pouquinho mais do que a alocação que nós pedimos por conta da estrutura interna do FreeRTOS. E aqui eu chamo a atenção agora para um outro aspecto, que é o seguinte: a memória estática que está sendo usada para task, na verdade, ela está vindo da heap, da memória principal. Então, se eu colocar aqui um delay, né, após o início lá da nossa estrutura da task, um delay de 1 segundo, e verificar o espaço livre na heap, né, depois de iniciar a task, vejam o que vai acontecer. Então, observem, né? Nós tínhamos, antes da alocação da task, nós tínhamos livrado, né, a memória da heap, a memória dinâmica, 299, tá? E após ocupar os 10 KB, né, de memória com a stack, né, com a nossa task, a nossa heap agora ela está menor, ela tem 290, tá, KB. Então, nós ocupamos uma boa parte dessa memória com a estrutura da stack, né, da nova task. E por fim, nós vamos fazer uma alocação dinâmica dentro da própria task e verificar, né? Então vou colocar aqui uma estrutura e verificar, né, o espaço livre na heap geral, dentro da própria task. Então veja que eu estou dando um alloc, né, num array com 15.000, né, ocupando esse array e depois verificando o heap geral para nós. Então vejam aqui, vou parar a execução, que ele está em loop infinito. Então após a task nós tínhamos ali 290, né? E agora ocupamos mais uma parte e a nossa heap ela diminuiu, né? Ainda mais, agora nós temos 280. Então sempre que eu chamo aquele task para verificar a heap, ele verifica a heap geral de toda a estrutura. Então entender isso aqui, pessoal, é muito importante para debug. Tá? Já que nós estamos num ambiente tão restrito de memória, tudo que vocês fizerem em tasks, né, sempre você tem que medir exatamente o quanto que eu vou utilizar, né, não colocar memória estática demais para uma task se você não precisar, porque isso está, na verdade, ocupando memória de outras tasks que poderiam estar rodando em paralelo. Ok? Então, voltando aqui, esse é o exemplo que nós temos aí de memória, né? Em seguida, nós vamos falar sobre a memória flash. Agora a gente vai falar de memória não volátil, ou seja, o armazenamento permanente. Tá? E aqui tem 3 assuntos principais, depois eu vou pincelar em outros, que são, primeiro, a configuração de partições. Tá? Então, apesar de não parecer, né, nós temos aí na memória flash disponível 4 MB. Por um microcontrolador isso é muita coisa. Tá? Por exemplo, o Arduino ele tem 32K de memória flash de armazenamento, e normalmente um programa nesse contexto, ele não passa de 500K ou 1 MB, por exemplo. Então, normalmente você tem espaço, né? Esses 4 MB de memória fixo, eles podem ser utilizados para armazenamento de arquivos, por exemplo, ou de variáveis permanentes na memória. Tá? Então, nós, na verdade, temos relativamente bastante espaço aqui sobrando. Então, uma forma de alocar e organizar esse espaço é através de partições. Então você pode particionar essa área de memória flash, que basicamente seria o nosso disco, né? Nosso disco rígido, vamos dizer assim, né? Então nós podemos entender o modelo de partições, depois ver como acessar essa memória flash não volátil para armazenamento de variáveis locais, tá? E também como montar um sistema de arquivos, onde nós podemos, né, ter flexibilidade de gravar e ter, por exemplo, um web server aqui dentro. Eu posso colocar arquivos HTML, TXT, imagens e assim por diante, e servir esses arquivos de dentro do próprio microcontrolador. Tá? Mais à frente eu vou pincelar, mas basicamente, além do SPIFs, que é um sistema bem padrão em microcontroladores, né, e tem algumas certas limitações,
Também é possível utilizar, por exemplo, o FAT, tá? Temos suporte na IDF direto aí para FAT, e recentemente tem surgido uma outra alternativa que é o LittleFS, que ele é bem mais avançado, mais rápido, tanto do que o FAT quanto do que o SPIFFE, a gente vai ver isso rapidinho, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes. Então, começando aqui pelas partições, né? Por padrão, a SPDF ela vem com um mapa de partição padrão, normalmente até 1 mega, e nós temos essas 3 partições. Então, nós temos por padrão uma NVS, tá? Essa NVS é utilizada pelo próprio FreeRTOS para gravar variáveis internas, né, automaticamente, então já existe essa área de dados reservada por padrão de 24K. Também aqui eu estou dando um exemplo que é comum da gente usar, por exemplo, as credenciais de Wi-Fi que ficam armazenadas na placa, então você coloca lá o SSID e a senha, né, e ele fica permanente na placa, então toda vez que o seu produto, utilizando esse controlador, reinicia, ele já tem as variáveis gravadas no ambiente, então utiliza aqui uma partição pequena de 4K de memória UFI, né, você pode armazenar em outros lugares, e aqui nós temos a partição Factory, né, para o seu app. Então aqui é do tipo dados, aqui é do tipo aplicação, né. Nesse caso aqui é reservado, normalmente é 1 mega que eu coloquei de 2, mas normalmente é reservado 1 megabyte da memória flash para você gravar o seu programa. Tá? Então aqui fica o seu código-fonte binário, né, que vai inicializar o seu programa. Aqui é uma outra visão, né, um outro modelo de partição, aqui num projeto mais avançado, por exemplo, onde você tem dados do NVS, né, você pode ter, por exemplo, aqui dados de OTA, então aqui já tem uma aplicação que ela tem over-the-air update. O que significa isso? Você pode fazer atualização remota, né? A gente vai ver esse exemplo mais à frente. Mas então aqui nós temos 2 partições para OTA, né, remoto, então você consegue armazenar mais de uma versão do seu código binário, além do seu factory, você consegue ter mais de uma partição de binário de atualização. Tá? E aqui são os dados, aqui nessa partição OTA, exatamente qual das partições você está usando para o binário naquele momento. Então o OTA na ESP ele é relativamente inteligente, se você baixa um código, por exemplo, e você dá boot na ESP, ela dá problema, ele dá um rollback automaticamente e volta, né, para a versão anterior do software que você estava usando. Tá? E aqui nós vamos explorar também uma outra partição específica dos SPIFs, dos sistemas de arquivo. Então você pode adicionar lá e colocar uma área para sistema de arquivos que sobrar. Lembrando que a gente tem um limite, né, nesse caso aqui, de 4 megabytes. Bom, então vamos agora ver um exemplo. Aqui tem um projeto falando da NVS, então nós vamos falar do storage, mas antes nós vamos ver as partições. O arquivo de partição padrão, tá? Ele não vem configurado, né? Então no menu config lá, as partições ele tem uma versão simples, e aqui eu já exportei, né, através, por exemplo, na nossa ESP-IDF, né, dentro da pasta exemplos, dentro de onde você instalou aí a build da ESP-IDF, nós temos aqui a pasta exemplos, storage. Então, Part Tool, aqui tem uma ferramenta para você gerenciar partições, né, e ele te dá um arquivo de exemplos.csv. Tá? Então, como exemplo aqui nós temos, né, as partições NVS, FI, init, factory, e ele colocou já um storage para SPIFs aqui como exemplo. Então, eu importei esse arquivo para a raiz do nosso projeto, partition.csv, e aqui nós temos a nossa partição padrão, só para vocês terem uma noção da estrutura, né, do arquivo. É um arquivo CSV básico. Então nós vamos utilizar primeiro essa versão da partição. Então nós temos aqui o NVS, o Factory, vejam que está com 1 megabyte. Tá? Aqui esse endereço de offset não é obrigatório, se você deixar em branco a própria build, ele vai verificar o tamanho que você quer e vai colocar o mapa de memória correto para você. Então para modificar essa partição padrão, nós vamos criar aqui uma partição que são os nossos dados, NVS local, tá? Daqui a pouco a gente vai utilizar. Ele é do tipo data, e o subtipo é NVS. Eu não vou me preocupar em colocar aqui o offset, porque ele vai preencher isso para mim, e nós vamos reservar também 1 megabyte para essa nova partição. Okay? Então esse é o nosso arquivo partition CSV. Então nós vamos aqui no df.py menu config. Como esse projeto está padrão
o Serial Flash está configurado como 2 megabytes, né, que vem como padrão. Então a nossa placa a gente sabe que tem 4, né, e a gente vai utilizar esses 4. Vamos deixar aqui configurado, já com 4. E aqui nós temos a opção Partition Table. Então, por padrão, ele vai vir, né, configurado Single Factory App, que é aquela mapa de partições anteriores, tá? Ele não vai ter mudanças. Se você quiser o OTA, também tem uma configuração com 2 partições de OTA já pré-definido, ou você pode criar uma partição específica sua, que é o que nós vamos fazer. Então aqui o nosso Partition Table, nós vamos usar o arquivo partition CSV, que está na pasta do nosso projeto. Então dá um quit aqui. E daqui a pouco ele vai fazer a nossa build com esse arquivo de partições. E aí nós vamos começar a utilizar, tá? Então, já importei aqui o nvs.h e o nvsflash.h para que a gente possa utilizar esse sistema de partições. E para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar lendo esse arquivo da NVS. Para ler alguma coisa da NVS, então o que nós podemos fazer? Primeiro nós temos que fazer a inicialização da NVS. Então nós temos aqui um NVS Flash init, essa é a função de inicialização. Por padrão ela retorna um erro, então eu posso utilizar, ao invés de verificar todas as vezes o retorno, eu tenho uma função pronta, uma macro aqui, que é o ESP Error Check. Então ele já verifica e já reporta para mim o erro automaticamente. Então todas as funções do sistema que tem retorno com erro, a ESP ela já tem um sistema de verificação interno que ele pode reportar para mim. E aqui eu tenho que criar um handle para essa partição. Então eu tenho que verificar como se fosse um ponteiro, né, para esse arquivo. Então eu vou criar um do tipo NVS handle. Então eu vou colocar aqui partição padrão, o meu handle. Em seguida, eu vou dar um open na partição. Então, eu vou dar um NVS open. E aí eu posso colocar o meu handle, né? Passar o meu handle na partição. Desculpem, a ordem, na verdade, eu tenho que colocar um nome, né, do ambiente que eu quero abrir, tá? E aqui fazendo um adendo rápido, né? Voltando lá aos nossos conceitos das partições. No NVS, o armazenamento, né, ele pode usar várias partições, como a gente já adicionou uma a mais. Esse nossa estrutura, ele é dividida, tá? A forma com que o NVS trabalha, ele trabalha com namespaces. Então eu defino o namespace que eu quero e dentro desse namespace eu posso colocar várias variáveis armazenadas, tá? Então dentro de um namespace eu posso ter uma variável com nome e num outro namespace com o mesmo nome, então dividido aí por namespaces, tá? Nesse caso, os dados, né, eles são gravados especificamente nesse namespace que tem um limite aí de 15 caracteres e depois eles são armazenados em locais com chave e valor. Então eu tenho uma chave, que é como se fosse o nome da variável, e o valor da variável armazenado na flash, tá? O nome dessa chave também, né, é uma string que pode ter no máximo 15 caracteres, e basicamente aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, um namespace 0, eu tenho o nome aqui do namespace chamado Wi-Fi, como exemplo, e aqui eu tenho uma variável chamada channel, com tamanho 6 aqui de comprimento, gravada aqui nesse namespace Wi-Fi. Aqui tem um outro namespace, ns igual a 0, chamado PWM, e dentro do PWM eu tenho uma outra variável channel armazenada nesse namespace, com esse valor aqui de 20, por exemplo, tá certo? Então, só para dar uma ideia. Então, nós vamos colocar primeiro aqui um const name aqui, que é o nosso namespace, vou chamar de armazenamento, tá quase no limite aí dos 15 caracteres. Vou abrir essa partição para read only, então eu só quero ler, né, inicialmente dessa área de memória, eu posso dar um read write ou abrir para partição, e eu vou passar o handle dessa área, tá? Então ele vai verificar, tá? E da mesma forma, o NVS open ele retorna os códigos de erro padrão do ambiente da SPDF, então eu já vou envolvê-lo aqui com o meu error check, tá? Então aqui eu tenho definição, inicialização do sistema da NVS. Aqui eu abri a partição que eu quero acessar e especificamente naquele namespace.
E agora eu posso ler, por exemplo, alguma coisa que exista, né? Então eu posso ler valores, basicamente valores inteiros de 8, 16, strings ou então blobs de áreas, né? Eu posso ler uma área contígua de memória. Então aqui eu vou definir uma variável do tipo int32, um valor, vou definir ele inicialmente como 0 e vou tentar ler dessa partição. Então, nós vamos usar aqui o NVS get. Então vejam aqui o que eu posso ler, né? Um i32, i64, 8. Estatísticas da partição eu posso ler também, uma string eu posso ler, tá? E assim por diante. Eu posso ler também um blob, como eu falei. Então vou colocar aqui o S32, i32, vou ler um valor inteiro, tá? Aqui eu tenho que passar o meu handle, então a partição. Em seguida, eu vou passar a chave dessa minha variável. Então, até o momento nós não temos nada gravado, mas eu vou gravar em seguida um contador. Então, essa vai ser a chave da minha variável. E ele vai retornar para a minha variável, no caso aí, valor. Tá? Então, o get32 ele vai fazer esse retorno. E ele me retorna um código, né, se funcionou ou não funcionou a leitura. Então, ele retorna um valor ESP, uma variável desse tipo, tá? Eu vou colocar aqui como retorno o resultado, tá? A resposta do sistema, ele vai me retornar. E aqui eu vou verificar se deu certo ou não deu, tá? Então, eu vou colocar aqui um switch case, aonde eu vou verificar aqui essa resposta, tá? Se der OK, tá? Esse é o padrão de retorno, inclusive dessas verificações de erro aqui. Se der OK, eu vou agora imprimir o valor que eu acabei de... Vou dar um print aqui. Então, por exemplo aqui, valor armazenado inteiro. Então, vou dar um print aqui no meu valor, tá? Caso contrário, eu posso ter, por exemplo, um modelo not found. Então, não foi encontrado o valor. Aí eu posso dar um ESP log de erro, tá? Por exemplo, colocando uma tag aqui NVS, valor não encontrado. Okay? E eu posso ter uma definição aqui padrão, né? Qualquer outro tipo de erro, eu posso dar um ESP log de erro, também aqui com a tag NVS, e eu posso, por exemplo, dizer que houve algum tipo de erro ao acessar o NVS. Tá? Só que aí, com isso, né, dentro desse valor de erro, para mim, ele retorna uma string que eu posso... Opa, aqui ficou faltando aspas. Ele me retorna uma string que eu posso imprimir. Tá? Então, nessa string, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou utilizar uma função chamada aspError to name. Então, ele vai converter a string a partir do meu resultado. Tá? Então, se der algum outro tipo de erro, ele consegue imprimir para mim na tela. Tá? Isso é válido para todos os tipos de funções que retornam erro aí dentro da ESP IDF. Então, ele vai fazer a leitura, se tiver alguma coisa. Né? Quando eu terminar de utilizar essa partição, o NVS, eu posso dar um NVS close. Okay? Então, ele inicializa o sistema e dá um NVS close. Então, vamos ver isso aqui funcionando na prática. Então, em vez de dar um flash monitor direto, antes disso, né, eu já fiz alguns testes nessa ESP, é interessante lembrar que isso aqui é um armazenamento permanente. Né? Como eu já fiz o teste, eu já escrevi nessa partição. Então, antes de demonstrar para vocês, eu vou dar um erase flash, depois eu vou dar um flash, depois eu vou dar um monitor. Tá? Esse erase flash vai apagar, né, tudo que tem aí na nossa partição. Então, eu vou começar só por ele, só para vocês verem como é que funciona. Então, eu estou apontando lá para a minha placa e ele vai dar um erase flash, ou seja, ele vai limpar a memória permanente para mim. Então, seguindo agora, nós vamos
dar um flash e monitorar o resultado. Então vejam que nós tivemos aqui um erro, né? Ele não encontrou, não conseguiu abrir, né? Então aquela ASP Error Check ela já está nos reportando uma falha, tá? E a falha é essa aqui, ó, ASP Error NVS Not Found. Então ele não encontrou a partição e já retornou, né? Na verdade interrompeu automaticamente o programa porque não encontrou essa partição. Então, voltando aqui para o nosso código, né? Para evitar a situação onde você tem você está tentando ler, por exemplo, ou abrir uma área que ela ainda não foi criada, né? Em vez de colocar aqui o error check automaticamente, nós vamos criar uma variável para retorno, né? Então, do tipo asp error t. Então, eu vou colocar aqui resultado do NVS. E aí vou verificar logo em seguida se o meu resultado do NVS foi igual àquele erro, né, de not found. Então, do asp log né, NVS namespace armazenamento, por exemplo, não encontrado. Então, como exemplo. E aí você pode tratar, né, esse erro do jeito que você quiser. Né? Else, aí sim eu sigo aqui lendo aquela área que eu quero, né, e fechando. Então isso aqui é uma função, né, obviamente eu estou lendo alguma coisa que eu nem sei se ainda foi escrita, né, nesse caso como a gente limpou. Então vamos fazer agora o teste nesse contexto. Então vamos rodar agora para ver o resultado. Então vejam, né, namespace, armazenamento não encontrado, né, obviamente, mas não travou a nossa ESP. E voltando agora, né, na sequência do exemplo, o que nós vamos fazer é escrever, né, esse namespace novamente aí na nossa ESP. Então, se der errado, ele sai. Se não, nós vamos seguir, tá, com a função. O que eu vou fazer é encapsular essa função basicamente aqui, todos esses dados aqui, numa função de leitura, para facilitar a nossa vida. Então, vou colocar aqui o int32t. Vou criar aqui ler valor no NVS. Então, vou colocar isso aqui como função. Ele vai abrir o sistema da NVS, vai fazer essa leitura do valor e ele vai me retornar, por exemplo, se o valor, né, se deu certo aqui, ele vai dar um return no meu valor. Tá? Nos casos que não funcionar, tá, o que eu vou fazer aqui? Ó? Nesse caso aqui, eu dou um return -1, por exemplo, só para avisar um erro. Nesse caso aqui também, aviso de um erro, né, usando return -1. Então, esse valor aqui, deixa eu definir o valor aqui fora, né, para ele não me dar esse erro, esse warning. Tá? Em seguida, né, eu vou chamar essa função aqui logo no início. Por enquanto eu não vou fazer verificação de erro dela, já já a gente passa para esse ponto. E agora eu vou criar uma segunda função que é para gravar valores no meu NVS. Então eu vou colocar aqui, grava valor NVS. Vou passar um valor do modelo int32. Tá? Valor a ser gravado. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar o NVS nesse contexto. Então, eu posso fazer isso, tá? Inicializar quantas vezes eu quiser, em contextos diferentes, a minha NVS. Vou criar um handle da mesma forma. Então, vou abrir aqui o nosso handle e verificar, né? Vou criar aqui o handle para abertura. Opa, deixa eu copiar aqui o handle.
Só que agora, em vez de read only, eu vou abrir para leitura e escrita. Tá? Então, o erro que ele vai me dar, né, agora como eu posso escrever naquela partição, ele vai verificar, né, se a partição não foi encontrada, mas ele não vai dar o mesmo erro, porque eu posso escrever agora, né, eu tenho permissão de escrita. Tá? Então, vou verificar aqui. E em seguida, eu vou utilizar a função de definir, né? Agora, em vez de NVS get, eu vou dar um NVS set. Então, ela também retorna a variável de erro, de resposta. Só que agora eu vou falar um NVS set e 32. Tá? Então, eu vou passar o handle padrão da partição. E aqui as variações são um pouquinho diferentes. Então, eu já abri esse espaço de armazenamento, vou colocar a chave, que é o contador, vou passar o valor que eu quero escrever, tá? Então, vou receber esse valor daqui da função e eu vou colocar basicamente um valor mais 1, tá? Já já a gente vai ver por quê. Então, posso verificar agora se deu certo, né? Então, se o nosso resultado se deu um ESP OK, então eu consigo dizer que deu certo, ou desculpa, se ele for diferente, né, de OK, eu posso imprimir aqui uma mensagem de erro. Então aqui, NVS, não foi possível escrever no NVS. E aí eu posso imprimir exatamente o porquê desse erro. To name yes. Então vou fazer esse log, né, se der algum erro. E aí, né, vou dar um NVS close, tá? Não quero manter essa partição aberta, terminei, saí do contexto da função. Então vou chamar agora essa função aqui embaixo, né? Eu vou fazer a leitura e vou fazer a escrita, tá? Que valor que eu vou passar? Eu vou criar aqui um int 32, que é o próprio valor a ser escrito, né? O valor lido, tá? E vou pegar esse cara aqui e vou utilizar como retorno, né? O valor lido vai ser o valor lido pela função ler_valor NVS. Agora sim eu posso fazer uma verificação. If valor lido igual a -1, ou seja, deu algum erro lá na leitura, tá? Então eu vou configurar o valor lido como 0 e vou passá-lo como parâmetro para essa função. Então agora nós temos o nosso programa aqui. Deixa eu só inicializar isso aqui como 0, para não dar erro, caso tenha um retorno diferente. Então vamos testar, né? A nossa flash está zerada, vamos rodar o programa. Então, rodando pela primeira vez, a gente vê que o namespace armazenamento não foi encontrado, tá? Só que ele segue, né, e escreve aquele valor, né, conforme nós solicitamos. Então, se eu resetar a ESP sem reprogramá-la, agora ele tinha escrito o valor 0, né? Lembrando aqui, se ele retorna 0, ele vai escrever esse valor 0 aqui na nossa flash, tá? Então, agora o valor armazenado ele já lê igual a 1, só que ele lê igual a 1 e incrementa, né? Então, se eu resetar novamente, agora eu estou lendo igual a 2, reseto novamente igual a 3, igual a 4 e assim por diante. Ou seja, cada vez agora eu tenho sendo armazenado na flash, reseto o sistema, ele volta e consegue, né, capturar a memória que já foi registrada. Tá? Então essa é a forma da gente armazenar dados direto na nossa flash. Tá? Então vocês podem armazenar strings, podem armazenar blobs e arquivos e qualquer coisa, credenciais do Wi-Fi, todas elas são armazenadas dessa maneira. Bom, e por último, ainda no sistema do NVS, nós criamos uma partição personalizada chamada dados NVS. Então, antes nós estávamos usando as funções de Open direto da NVS, usando essa área de memória de 24K. Tá? A
mas nós podemos também usar qualquer outra partição. Então aqui eu criei uma outra partição do tipo NVS, chamado dados NVS, né? A diferença é, ao invés de utilizar a função NVS open diretamente, o que eu preciso fazer é dar um NVS open from partition, tá? Então essa é a questão. E aqui, a diferença é que a assinatura dessa função, ele pede no início o partition name. Então aqui eu vou colocar o nome da minha partição, que é essa dados NVS, como parâmetro. Passo como parâmetro string aqui no início. E a partir de agora, né, ele vai abrir nessa partição e não naquela partição inicial. Da mesma forma que o init, né, o NVS flash init, eu também tenho que passar, né, o modelo partition. Vou abrir aqui essa partição. Então agora, o que vai acontecer? Eu estou trabalhando numa outra partição, né, separada. Então vou fazer essa adaptação tanto na leitura quanto na escrita. E só uma questão importante, né? Uma observação na hora da escrita. É interessante, antes de você fechar uma partição, você dá um commit. Nem sempre ele armazena automaticamente. Então eu posso passar aqui o handle da partição, antes de fechar a partição, dá um commit, que aí todos os dados que não foram ainda gravados, ele já faz a escrita direto. Tá? Então fizemos essa modificação, vamos rodar agora para verificar o exemplo. Vamos rodar agora, então. Então percebam que essa variável não está gravada mais, porque nós mudamos a partição da qual a gente está lendo e escrevendo, né? Resetando a ESP, agora eu gravei na outra partição e eu continuo com o mesmo funcionamento anterior. Aqui só para dar um exemplo na documentação, né? Nós vamos aqui na Storage API, então NVS, Volatile Storage, e aqui vocês podem ter, né, mais informações sobre os tipos de dados que podem ser armazenados, os namespaces, a estrutura toda, tá? E como trabalhar com essa área, inclusive a possibilidade, por exemplo, de paginação dentro dessa área de memória. Tá? Então aqui está o exemplo todo completo. Seguindo aí para o nosso último exemplo da aula de hoje, nós vamos falar do SPIFS. Tá? O SPIFS é o SPI Flash System, File System, então é um sistema de arquivos específico para armazenamento em flash, então ele tem suporte, por exemplo, em parte para o desgaste de memória, que é comum da flash, então ele tenta escrever em áreas diferentes, verificação de consistência, por exemplo, de dados, tá? E o interessante dele é que ele tem suporte a abertura, leitura e escrita em arquivo utilizando as funções de alto nível do C, né, padrão POSIX. Então você consegue, né, ou padrão POSIX. Então você consegue com Open ou com FOpen acessar diretamente essa partição, tá? Só que não há suporte a diretórios, então, na verdade, você pode simular a ideia de diretórios colocando o nome dos arquivos com barra, ou seja, dentro de uma pasta e assim por diante, tá? Mas na prática isso não vai acontecer, na verdade, só o nome do arquivo que contém a barra. Mas é possível simular e tentar fazer como se fosse uma estrutura de diretórios. O SPIFS é documentado também aqui no sistema da API, né, da ESP. Então o SPIFS File System aqui tem uma série de anotações de como ele funciona, né, como que você pode montar o seu sistema ou montar a partição e como fazer o armazenamento. Existem algumas formas de você gravar arquivos, você pode criar uma partição e também você pode, no projeto da build, já exportar dados e gravar vários arquivos na própria memória flash, tá? Ou então, por exemplo, escrever ou criar um binário através dessas ferramentas e só exportar esse binário, né, que é o sistema de arquivos ou o conjunto de arquivos que você quer atualizar na flash. Então, não necessariamente você precisa fazer uma nova build, você pode só atualizar arquivos direto na flash. Então, nós vamos começar com um exemplo simples. Então, esse é o último exemplo, né, da aula de hoje, usando o sistema de arquivos SPIFS. Para utilizá-lo, nós vamos criar uma partição nova. Então aqui nós voltamos ao projeto original com aquele sistema de partições padrão, né, onde a gente tem o NVS, o FileInit e o Factory. Nós vamos adicionar mais uma partição, que é a partição de arquivos.
Então vai ser o nosso sistema de arquivos. Ela é do tipo dados, né, data, e aqui eu vou colocar o modelo, o padrão dela, que é SPIFs, tá? Nós não vamos nos preocupar com a área de memória, com o endereço de memória, e vamos reservar também 1 megabyte para o armazenamento. Então vamos aqui no menu config. Mais uma vez. Verificar aqui se a flash já está com 4 MB. Sim, eu copiei de um projeto anterior. E aqui o nosso partition table já está definido, né, com o mesmo partition.csv, só que agora ele vai estar com esse modelo que nós utilizamos. Tá? E aqui é importante colocar o seguinte, eu defini, né, já copiei para cá, alguns arquivos. Então nós temos aqui essa pasta nova chamada arquivos SPIFs. Dentro dela tem uma subpasta e tem um arquivo. Então eu tenho um arquivo 1.txt, meu primeiro texto em SPIFs, e aqui dentro da pasta eu tenho um arquivo 2, tá? Então gerei lá um lore y padrão, né, para a gente ver. Então temos aqui no nosso sistema de arquivos, né, dentro dessa pasta arquivos SPIFs, uma pasta com um arquivo e um arquivo na raiz, tá? Então essa é a nossa estrutura de diretórios. Para que eu possa gravar na flash da ESP essa estrutura de arquivos, tá? Eu tenho duas formas, uma é utilizando algumas ferramentas, não vou entrar em detalhes agora, mas vou mostrar como fazer isso direto na build. Então o que nós podemos fazer? Dentro do CMake lists, né, nós temos que registrar a escrita desse arquivo. Então vejam que é o CMake lists dentro da pasta da main. Tá? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar uma função chamada SPIFs create partition image. Então vou criar a imagem da minha partição, SPIFs create partition image, e eu vou dar o nome da minha partição, tá? Então esse nome aqui, que é a partição arquivos, eu vou utilizar ele como padrão. Depois eu vou passar o caminho onde está a minha pasta. Então essa pasta arquivos SPIFs, ela está na pasta anterior, aqui eu estou dentro da pasta main, ela está na pasta anterior. Então ponto arquivos SPIFs. Então esse é o nome da pasta, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E aí eu vou passar uma flag, que é flash in project. Então basicamente o que eu vou fazer é gravar, tá? Enquanto eu fizer a build do meu projeto. Então, eu vou passar esse parâmetro para o projeto. Bom, para acessar essa área, agora vamos trabalhar aqui na main. Eu acabei de importar o ESP SPIFs, então temos suporte direto ali do sistema da ESP-DF a esse sistema de arquivos. E aí, inicialmente, o que nós temos que fazer é registrar as configurações desse sistema de arquivos. Então, nós utilizamos uma estrutura de memória chamado VFS SPIFs. Então, é ESP VFS SPIFs config. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nome dessa variável SPIFs config. E ela, na verdade, é uma struct. Tá? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui na definição, tá? Aqui tem a struct. E ela tem, por padrão, esses parâmetros. Então, base path, que é a minha partição, né, a local, né, da raiz. Depois um label da partição, o número máximo de arquivos que podem estar abertos ao mesmo tempo. Tá? E um formato, né, em um booleano aqui para você formatar ou não a partição, caso ela exista. Então, nós vamos configurar esses parâmetros. Eu já pré-configurei aqui só para a gente ter uma configuração padrão. Então, o meu base path vai ser o /SPIFs. Eu não vou definir nenhum partition label aqui nesse caso. E eu vou definir, por exemplo, 10 arquivos máximo abertos ao mesmo tempo, se eu quiser. Tá? E formatar a partição caso ela não esteja já formatada. E assim que eu faço isso, eu preciso registrar agora o acesso à partição. Tá? Então, eu vou dar um SPIFs register e vou passar aqui o arquivo de configuração, aliás, a variável de configuração, tá? Para que ele registre agora esse sistema de arquivos. Então, agora eu tenho o sistema de arquivos registrado. E a partir de agora eu posso usar as funções do C para acessar arquivos. Então, por exemplo, eu posso criar um arquivo 1,
e dar um fopen, tá? E agora eu passo o local desse fopen. Então, o meu base path é o /spiffs, então eu vou copiar aqui. E eu quero abrir, por exemplo, esse primeiro arquivo 1.txt. Tá? E aqui eu posso passar o parâmetro, né, de leitura. Eu vou abrir para read. Tá? Então, do jeito que você faria com um programa C convencional no sistema operacional. Então, eu posso fazer uma verificação se o meu arquivo 1 conseguiu ser aberto ou não. Então, eu posso dar um splog de erro. Vou utilizar a tag que eu fiz um define, acabei esquecendo de comentar. Então, essa tag, na verdade, é uma string. Estou usando aqui essa tag do spiffs. Não foi possível abrir o arquivo. Então, uma mensagem de erro. Caso contrário, eu vou fazer aqui uma leitura nesse arquivo. Então, posso fazer uma leitura padrão lá do C, abrir uma linha, por exemplo, acho que no máximo aí tem 256 caracteres em cada linha, tá? E aí faço um while fget_s linha, então vou dar um fget para linha, size of linha, a partir do arquivo 1. Então, enquanto isso for diferente de nulo, significa que eu estou lendo o arquivo. E aí eu dou um print nessa linha. Então, vou imprimir a linha que está sendo aberta. Tá? Então, faço isso. Depois, posso dar um fclose no nosso arquivo. Então, basicamente, aqui eu estou usando as funções do C para fazer isso funcionar. Então, vamos ver o funcionamento na prática. Então, aqui só um erro, estava invertida a ordem do register component. Então, vamos voltar. Então, vejam, né? Acabei de ler direto do arquivo, né, meu primeiro texto em spiffs. Então, esse é o conteúdo, tá, desse arquivo 1. Da mesma forma, nós podemos agora acessar, né, arquivos em pastas. Tá? Então, ao invés de ler esse arquivo 1, o que eu vou fazer é tentar ler o arquivo que está dentro da pasta, que é o arquivo 2. Tá? Então, como é que eu faço isso? Vou acessar agora o meu arquivo 2, vou colocar aqui 2, e ele está dentro da pasta. Tá? Então, na prática, o spiffs ele não tem suporte a sistema de arquivos de diretórios, mas, na verdade, isso aqui vai ser dado como o nome do arquivo como um todo. Tá? Então, vamos parar, rodar novamente. Então, agora ele vai imprimir, né, aquele texto como um todo, que estava lá, o lorem y, tá? Só com um exemplo de leitura. Da mesma maneira, vocês podem utilizar essa partição para escrita de arquivos, alteração e assim por diante. Tá? Então, esse é um sistema de arquivos bastante interessante, apesar de limitado. Tá? Uma última observação antes da gente finalizar é que existem outros suportes ao sistema de arquivo, então nós podemos usar o FAT e o LittleFS. Tá? Tudo isso está na documentação. O FAT já está na ESP-IDF, então nós temos aqui direto suporte ao FAT. O LittleFS ainda não está incorporado, mas já está sendo muito usado na comunidade. Então, só para dar o exemplo para vocês aqui, o FAT já é suportado direto na ESP-IDF. E para o LittleFS tem esse repositório, já deixei o link ali no slide, tá? Mas é interessante a comparação que ele faz, por exemplo, do desempenho. Né? Então, formatação da partição. No FAT ele demorou 900 microsegundos, é muito rápido. Né? O spiffs já demorou muito mais, né? 10 vezes mais, vamos dizer assim. O LittleFS é um pouco mais rápido. A questão é que o LittleFS ele é muito mais robusto para sistemas embarcados. Então, o FAT você pode perder arquivos se você, por exemplo, tem uma perda de energia no seu
no seu dispositivo, qualquer coisa nesse sentido. O LittleFS ele já tem suporte para não perda de arquivos, tá? Então ele já tem muito mais robustez nesse sentido, tá? E para algumas outras operações, o writing, por exemplo, ele é até mais rápido, muito mais rápido que o SPIFFs e mais rápido, inclusive, que o FAT. Então, isso aí vocês podem explorar, né, em projetos, mas à frente a gente não vai aprofundar nesse sistema de arquivos diferente aqui na aula, mas só para vocês saberem que é um sistema de arquivos que está ficando bastante popular aí no meio de sistemas embarcados, tá? Bom, então, na aula de hoje nós vimos a memória volátil e a memória não volátil, né, armazenamento em flash. E nas próximas etapas nós já vamos começar a ver GPIO, conexão Wi-Fi, MQTT e outros assuntos mais. Anotem as dúvidas e nós nos vemos na aula. Até mais!